Olá, seja bem-vindo ao canal Luzes da Nova Era. Eu sou o Thiago Baruch Pimentel, eu sou comunicador da rádio Vibe Mundial FM 95.7 aqui de São Paulo e também sou professor de uma das mais tradicionais escolas esotéricas do Brasil, que é a Consciência Cósmica. Eu sou professor de radiestesia e radiônica. Logo, logo tem um curso meu lá, né? Tá chegando, pessoal. Bom, hoje eu vou falar a respeito não só dos conhecimentos, né, que eu dou aula, né, eu também falo muito a respeito da religião, da cabala, da umbanda, né, o esoterismo, o ocultismo como um todo, da teosofia. E hoje eu vou falar com vocês o que é o surgimento, então, da umbanda. Não só o surgimento dela aqui no Brasil, mas também eu vou falar a respeito, então, da cosmogênese de umbanda, né, e também da teogonia. Quando o pessoal fala teogonia de umbanda, é curioso a gente comentar por quê. A teogonia, vamos escrever aqui, é relacionada então a vários deuses, né? Quando a gente fala teogonia, então são vários deuses. E na Umbanda a gente na verdade tem um deus só e tem vários orixás. Podem ser considerados deuses? Sem dúvida alguma que podem. Porém, o poder maior, emanador, é de Olorum. Então Olorum, ele está acima então dos orixás, como pode ser chamado também de Zambi, na Umbanda. Então, Olorum e Zambi está acima, então, dos orixás. Aí nós temos o que? As ramificações da energia, né, primordial para os tronos divinos, que os tronos divinos são justamente que os orixás. A gente pode começar aqui, escrevendo Oxalá, né? E Oxalá, ele também trabalha junto com Logunã. E Oxalá ele vem trazer o que para a gente? Vem transmitir justamente o que? Aquela energia de paz, de tranquilidade, né? Um raio energético dentro da Umbanda que traz tudo isso para a gente. Além de Oxalá, então, ele trabalha com Logunã. Logunã é bem interessante porque é justamente o senhor do tempo, o senhor dos ciclos. Então, tudo que tem marcação na nossa vida, né? O começo, o meio e fim, a morte, né? O decorrer da vida, né, o nosso nascimento, então tudo que está interligado com ciclos é o senhor Logunã, ou a senhora Logunã, né? São andrógenos, né, os deuses, né? Então, eles estão mandando a nossa vida dessa maneira. Então, o Logunã, ele traz toda essa compreensão a respeito dos ciclos energéticos que nós passamos na nossa vida, tanto também aqueles ciclos de 7 em 7 anos, né? Parece que a cada 7 anos nós temos um aprimoramento das nossas energias, e é justamente quem promove esse aprimoramento, essa renovação cíclica, tanto na nossa vida como terrestre, é o senhor Logunã. Bom, outro orixá também, vamos trazer aqui outro raio energético, eu vou trazer o Oxum. O Oxum, ela vibra uma energia muito específica, uma energia muito nobre, que é o amor. Olha que legal, então vamos escrever aqui no Oxalá. Paz, o amor de Oxum, que é justamente essa questão desse sentimento mais nobre, né? Que a gente trabalha não só com o nosso parceiro amoroso, mas com a nossa família. Quando a gente consegue transcender, então, esse sentimento por meio desse raio energético, que é o orixá Oxum, a gente consegue, de fato, transmutar e chegar no amor incondicional. Tudo bem que não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente consegue sempre que a gente se dedica e se concentra nesse orixá para a gente trabalhar esse sentimento mais supremo que temos aqui dentro do nosso coração. Também, aí temos Oxóssi, né? Oxóssi é sempre importante falar, além de ser o senhor das matas, ele também é o senhor do conhecimento. Então, todo aquele conhecimento, aquela energia, né, que nós trazemos para a dedicação nos estudos, e mesmo o conhecimento de vida, né, devido à experiência acumulada por nós, vem de Oxóssi. E até é importante falar, às vezes a gente está estudando, né? A gente precisa daquela ajudinha, né? Muita gente põe o quê? Um vasinho de alecrim, né, do lado para ajudar nos estudos. É aquela energia de Oxóssi daquela planta em específico, devido ao quê? Aquela formação cosmogônica que aquela planta tem, que traz justamente do raio de Oxóssi essa energia para esse conhecimento, então, fazer parte da gente. Então, vou escrever aqui conhecimento. Vamos aqui para... Tá ficando meio torto, mas dá para entender. Vamos aqui para outro orixá que todo mundo conhece, né? Muito fala quem que é, Xangô.
Xangô ele é conhecido por ser senhor da justiça. Mas além da justiça, o que ele traz? Ele traz o equilíbrio, ele traz a equidade. Ele consegue trazer o quê? A parcimônia, né? Ele traz então justamente esse equilíbrio das nossas emoções, não somente da lei maior. Então Xangô ele consegue então trazer todas essas energias, né? Até uma das orações dele, que é muito bonita, né? Quando é praticada, Senhor de todos os maciços e cordilheiras, é o que mantém o equilíbrio também das coisas físicas aqui no nosso planeta. Então Xangô ele traz toda essa energia, é muito interessante sempre falar dele, e é até um dos pontos riscados, né? Que não pertence a Xangô, mas na verdade pertence o que é Egunitá, que é o orixá, né? Da outra polaridade de Xangô, e traz justamente aqui para esse ponto riscado para a gente fazer um trabalho de limpeza energética de trabalhos mais pesados que foram enviados, né, às vezes por pessoas que não alcançaram uma evolução ou um entendimento devido de como funcionam as energias. Bom, além de Xangô, outro orixá aí que todo mundo utiliza, né, e sempre faz uma ativação energética é Ogum. Ogum de fato é o senhor da lei, né, ele é o guardião da lei. Então ele trabalha juntamente com o Yansan, ele trabalha o que? A lei maior. E o Ogum ele tem um sincretismo religioso, né? Com São Jorge o guerreiro, então, que pega a sua espada e mata o dragão. Olha só já o sincretismo aparecendo. E outra, a gente consegue fazer outros sincretismos também com o Ogum, que é importante falar. Quando a gente fala até da Cabala, que eu gosto de falar sobre a Cabala, a gente pega a Sefirah Geburah, é justamente a energia de Ogum, a energia de Marte, a energia guerreira, então que corta o mal pela raiz. Então toda aquela energia que é contrária à lei maior, à lei do Criador, à lei de Olorum, então Ogum ele vai cortar com sua espada para que conseguimos o quê? Prosseguir com equilíbrio juntamente com a energia dos outros orixás, que eu vou explicar essa correlação deles também um com o outro. É bem interessante a gente falar disso. Bom, vou falar também de Obaloe. Vou pôr aqui um pouquinho mais para baixo. E além de Obaloe também eu vou trazer Nanaburuque, que é o orixá complementar. Todos têm a mesma energia, o mesmo peso energético, né? Quando eu falo complementar, que a gente cita às vezes mais um do que o outro. A gente trabalha a energia da evolução. Então o Obaloe é a energia da evolução, é aquela energia também que trabalha, né? Quando a gente entender o setenário sagrado, que é onde um orixá ele traz a energia dos outros 6 orixás consigo, justamente para promover esse peso energético devido para determinado motivo, né, o assunto da nossa vida que a gente está passando naquele momento, né, um momento emocional, um momento sentimental. Então a gente vai trabalhar com uma energia específica, por exemplo, de Oxalá com a energia de Boloe. Então trazendo paz para o nosso coração, a gente consegue, dentro do setenário sagrado, trabalhar a evolução que traz o Baloe e Nanaburuque, para a gente ter conforto, né? Porque a gente consegue se equilibrar então na paz de Oxalá e trazendo o Baloe e Nanaburuque para trazer essa evolução que a gente precisa sempre de tranquilidade para dar o próximo passo. Bom, e além disso, não menos importante, não posso deixar de falar, né, da Mãe d'Água, que é Iemanjá. Iemanjá ela traz uma energia muito nobre também, uma energia muito importante que a gente tem que falar que é a energia da geração. Então, sem Iemanjá, né, ela tem até uns sincretismos muito interessantes, e eu gosto de falar do sincretismo dela principalmente com a Cabala, porque ela tem um sincretismo direto com o Binar, que é uma Sefirah, que é justamente a geradora da energia, né, de Deus, energia de Olorum. Então ela consegue trazer e planificar toda essa energia para a forma física, que é isso que Iemanjá faz para nós aqui na Terra. Então todas as formas físicas decorrem da energia de Iemanjá, que ela que plasma fisicamente, então, todas essas formações energéticas. Olha que interessante, né? A nossa Mãe d'Água, querida Iemanjá, trazendo então tanto potencial energético para a nossa vida, para justamente geracionar não só a forma física, mas também tudo aquilo que está na sua mente, né? Quando você está pensando e tal, lógico, né? Todos os orixás eles fazem um trabalho porque você é a canalização energética de todos os raios, né? Você está aqui hoje presente no mundo terreno, você é a canalização dos 7 raios, que é isso que te forma como ser humano, como corpo, né, espiritual, corpo energético. Você tem os seus 7 corpos sutis também, então nada é por acaso.
O Setenário Sagrado ele traz essas chaves de interpretação para a gente conseguir compreender como é importante a gente ter esse conhecimento prévio, porque às vezes muita gente acha que a gente veio do nada, né? Só da união básica, né, entre pai e mãe e a gente nasceu, não é bem assim. Tem uma formação energética por trás da gente, né, como ser perfeito que somos, que são a energia então dos 7 tronos, dos 7 raios, dos 7 orixás. E é engraçado a gente começar a desmembrar então essa estrutura, né, da teogonia, né, de Umbanda e cosmogonia, então a geração, de onde veio então, né, toda essa energia. Então o Olorum Ozambi, né, quando a gente começa a interpretar, é aquela energia maior, é aquela energia que não tem forma, é uma energia mental plena. Ela vibra acima, né, da realização, do amor. A energia mais sublime que nós temos, ela está acima da iluminação, porque é ela que criou o estado de iluminação. Olha como é importante a gente entender isso. Então, o Olorum está acima, então, da criação do estado de iluminação, porque ele que criou esse estado energético que a gente conhece pelos seres crísticos, né, que aqui pisaram no nosso planeta, né, os nossos bodhisattvas, né, o último que a gente tem conhecimento é Jesus Cristo, que fazemos o nosso sincretismo então com Oxalá. Então olha a importância então quando a gente fala de Olorum, que é essa energia então que toma conta de todas as dimensões, de todas as formas, que está dentro de você como centelha divina que você é. Olha que interessante então, que energia pura e incrível. E a partir então de todos os orixás, o que a gente consegue compreender depois dos espíritos que trabalham com eles? Olha que legal, então cada orixá ele forma uma falange. Vou pegar de exemplo aqui a própria Iemanjá. Iemanjá ela também depois saem o quê? 7 egrégoras energéticas aqui de Iemanjá, aonde tem o quê? Os espíritos que vão formar essas falanges trabalhadoras. Aí temos aqui, ó, vamos colocar aqui de exemplo, né, os marujos, os baianos, bom, ó, temos marujos então aqui, né, trabalhando junto com Iemanjá, temos os baianos trabalhando também junto com Iemanjá, temos os caboclos, aí a gente só vou escrever os 3 só para a gente ter uma ideia. Então por que eu estou colocando? Lógico, tem mais espíritos que trabalham, os pretos velhos, enfim, a gente tem uma infinidade de espíritos que trabalham nas falanges energéticas dentro de cada raio dos orixás. E cada orixá, então, ele sai exatamente o quê? 7 raios dele também, que vai se abrindo como se fosse um guarda-chuva maior desde Olorum, né? Então a gente vai amplificando essas energias. E a partir do momento que a gente chega em cada orixá, cada trono sagrado energético que representa, então, uma emoção, um sentimento, né? Uma virtude a ser trabalhada até por nós, né? Que a gente tem esse entendimento de virtude, que é o que cada um deles traz. E aí começam esses espíritos aqui também trabalharem dentro. Até os Exus, né? Os Exus eles trabalham em todas as linhas. Isso que é interessante falar, eles trabalham em todas as linhas, eles estão presentes aqui em todas as linhas dos orixás. E eu gosto de falar dos Exus porque os Exus eles fazem um trabalho bem específico que a gente conhece, né? A gente não cita, né, todos os orixás, normalmente a gente cai em cima de um orixá bem específico que é Ogum. Então a gente fala de Ogum, aí você fala, bom, então o Exu está trabalhando, né, para Ogum, porque são os Exus que, conforme a lei, né, tem que ser seguida, a lei maior tem que ser de fato aceita, né, e praticada por todos nós. Os Exus eles são, vamos colocar de uma forma mais simples de conversar, os xerifes, né, do mundo astral, né, colocar desta forma. Eu sei que fica meio pueril colocar dessa maneira, mas é assim que acontece. E eles vão fazer o quê? O cumprimento da lei acontecer. Até uma das orações de Ogum também que eu gosto muito, que eu pratico bastante dentro da minha casa, quando a gente fala naquele pedacinho, então, milhões de guerreiros vermelhos, né, para o cumprimento da lei maior. Aí você fala, nossa, milhões de guerreiros vermelhos? Aí você fala, onde estão esses milhões de guerreiros vermelhos, né? Estão nas esferas negativas, né? Quando a gente fala até pelo espiritismo, para a gente ter um entendimento, então, dos degraus negativos que estão presentes na Umbanda, tanto positivos como negativos, e na Umbanda a gente tem uma amplitude desses degraus. No espiritismo a gente chega até um umbral, né? Porque o umbral seria o quê? O primeiro degrau negativo, então. Primeiro degrau negativo, vou colocar o menos aqui,
Segundo o Espiritismo, então, é umbral. Então, umbral, que é onde não bate luz, né? Então, os terrenos, né, e os espaços umbralinos. Mas aí, depois disso, olha como é, eu sei que às vezes até arrepia falar, mas é verdade, a gente ainda vai descer mais 76, então tem mais 76 degraus negativos. Ó, parece loucura, né? Muita coisa, né? Mas a gente não entra em contato com todos eles aqui, por quê? Porque a gente é um planeta que está chegando, então, okay, naquela fase da regeneração. A gente sai, segundo o Espiritismo, olha que legal, porque a gente correlaciona com a Umbanda, porque a gente trabalha o espiritual na Umbanda muito forte. E o Espiritismo ele fala que a gente está em provas, expiações nesse momento atual que estamos vivendo. E a gente sempre o que cita pelo Espiritismo umbral. E na Umbanda, para quem estuda bastante a Umbanda, sabe que são 77 abaixo, 77 acima de onde a gente está vivendo nesse momento. É muito amplo, né? A gente não consegue nem imaginar, então, esses 77 degraus acima, porque a gente para pensar, quando a gente partir, então, para fazer parte de uma egrégora de trabalhadores espirituais da Umbanda, aí você fala, nossa, mas 77? Quando a gente sobe um pouco, então, a gente está talvez no primeiro, no segundo degrau positivo, aí você fala, e os outros, então, será que fazem parte ainda do plano espiritual? Eu creio que não, né, meus amigos? A gente, na verdade, já está num plano mental, olha o tamanho da evolução, até chegar, então, no criado e incriado que não tem forma, que é o Lorum. A gente consegue chegar então nesse 77º degrau positivo, que é onde está o maior, o Criador do Universo. Para a gente começar então a ter esse entendimento dos degraus negativos, que é legal falar, a gente sabe, né, que a gente tem algumas obras já, né, alguns romances umbandistas, né, graças ao Lorum que a gente tem isso, para a gente conseguir o quê? Balizar as nossas ideias a respeito dos degraus negativos, para a gente ter um entendimento, como é que aquelas almas, né, que não encontraram a sua evolução, elas, né, infelizmente são aprisionadas às vezes e algumas conseguem enxergar a luz maior, como é o caso, então, de Ogum. Ogum, ele tem seus milhões de guerreiros vermelhos dentro do umbral. Ele tem uma fortaleza no umbral, onde esses guerreiros eles ficam justamente lutando contra aqueles espíritos que não são mais nem no umbral, são de degraus inferiores, que chegam até esse degrau, então, justamente o que? Para infernizar ainda mais aquelas almas que não têm o entendimento da evolução e tentam o que? Toda hora escapar aqui para o nosso mundo terreno, que infelizmente a gente às vezes está muito denso, e eles têm essa mobilidade energética devido ao comportamento das pessoas aqui no plano terreno. Então eles conseguem sair do umbral, e esses milhões de guerreiros vermelhos, como eu citei da oração de Ogum, eles estão lá justamente o que? Para impedir que esse movimento energético errado seja promovido e, na verdade, seja praticado contra os irmãos de fé e aqueles também que não são umbandistas, porque, na verdade, o Olorum é um só e é para todos. E a gente não precisa ter vergonha de falar, é o nosso Deus maior, sim, e a gente deve muito a Ele e deve de que forma? Sempre praticando o melhor. Essa é a nossa dívida. Nossa dívida, na verdade, é o aperfeiçoamento das nossas virtudes para sermos o quê? Bons irmãos umbandistas uns com os outros. E aí, voltando a falar desses degraus negativos, então a gente parte então para algumas egrégoras complexas que também são formadas no baixo astral. Por isso que eu falo, nós temos que trabalhar então com essa energia de Ogum. Quando algum irmão nosso de fé parte então, né, para Aruanda, lá em Aruanda ele vai escolher então para que falange de espíritos trabalhadores ele vai entrar. Eu gosto de falar dessas provas, principalmente para Exu, né? Exu é essa figura, na verdade, né, mítica, né, e mística ao mesmo tempo, dentro da Umbanda, que traz justamente a espada de Ogum e a espada de Ansan, então para cortar todo o mal pela raiz que não segue a lei maior de Olorum, eles fazem umas provas, porque quando a gente está do outro lado de lá, a gente não é perfeito, a gente tem evolução também, a gente errou bastante aqui nesse plano, a gente parte para lá sendo um quiumba. Então a gente se compromete então a fazer as provas para poder entrar então nesta falange de Exus. E olha que interessante como é que funciona. Você vai ficar então 21 anos esperando para fazer essa prova para você poder ser um Exu e entrar nessa falange de Exu. Por exemplo, se a gente ser um 7 encruzilhadas, né? Se a gente quiser ser um Exu, então, desta falange espiritual, nós teremos que esperar 21 anos, sempre em evolução, não cometendo nenhum erro contra a lei maior. E a partir desse momento,
que a gente se predispôs então a ter esse entendimento, essa evolução no plano espiritual, nós podemos o quê? Partir e ser o quê? Nomenclaturados com o nome o quê? Quiumba qualificado. Nós então passamos a ser o Quiumba qualificado, esperamos os 21 anos e aí podemos fazer a prova para ser Exu. O que acontece nesse meio caminho, né? Lógico, você está empolgado, você está do outro lado, né? Poxa, a gente está em Aruanda, vivendo tudo aquilo que a gente estava presenciando aqui em terra, né? Dentro dos terreiros, praticando a nossa magia sagrada. E aí, lógico, você está do outro lado, você está achando que está tudo bem. O que acontece com alguns irmãos em desespero do outro lado? Eles enxergam uma possibilidade de uma maior mobilidade energética, porque você não tem tanto poder assim como você imagina. Você partiu para lá, você tem que seguir os ditames e as regras da lei maior. Mas você quer o quê? Ir para cá e para lá, é normal, você é um espírito nesse momento. Você quer fazer tudo, né, que está aos seus olhos, né, que você tem uma ampla visão, você está em franca evolução, e aí você aceita, às vezes, desesperadamente, o que é aquele irmão que deixou uma oferenda, que não foi para fazer bem para outra pessoa. Infelizmente, foi para provocar uma desordem energética, né, num outro irmão nosso, e aí você já errou o caminho. Você deixa de ser um Quiumba qualificado e não pode mais prestar aquela prova para ser um Exu, entrar então na falange de Exus e começar então a trabalhar para a lei maior. Caso você tenha conseguido então ficar esses 21 anos sem fazer bobagem alguma contra a lei maior, né, enxergando sempre o caminho da evolução, aí você entra para a falange de Exu. Você que chamava aqui Pedro, Gustavo, Tiago, Henrique, você abandona o seu último nome encarnado e você passa a chamar então, como eu falei, o exemplo, 7 encruzilhadas. Aí você então tem o nome da falange e não tem mais o seu nome que você tinha aqui em terra. Olha que interessante como é que funciona então você partir para esse outro mundo então de trabalho energético, né? Trabalho espiritual dentro da Umbanda. Por isso que eu falo, a Umbanda ela tem um entendimento que parte então de Olorum e ela vai se ramificando, como eu disse, né, através dos tronos sagrados, que são os nossos orixás de Umbanda, e depois eles vão se desdobrando sempre em 7, formando egrégoras e falanges dos trabalhadores no mundo espiritual. E esses trabalhadores são aqueles que vão justamente dar os atendimentos dentro dos terreiros de Umbanda, né? Fazer as consultas, né, para quem está lá, mesmo quem não é umbandista, está procurando, né, uma palavra amiga, procurando uma sugestão, procurando uma dica, né, de como resolver determinado desequilíbrio momentâneo na vida. Então são esses trabalhadores que estão lá, estão auxiliando então justamente essa jornada energética. Bom, eu gosto de falar, além, né, dos que a gente conversou aqui também, eu gosto de falar do nosso querido orixá Omolu. Aí você fala, por que eu gosto de falar tanto de Omolu? O Omolu é transmutador, ele trabalha junto com o Iemanjá. Então ele transmuta. Iemanjá é a geração energética, certo? Ela vai criar da forma a todos, como eu havia dito. E já o Omolu é aquele que tem as falanges espirituais, normalmente trabalhando o quê? Em cemitérios. Aí você fala, por que então que o Omolu, né, o Senhor da Morte, né, quando fala os Exus, né, o Lorde da Morte, que é o Exu, então, na falange, né, dentro do raio energético de Omolu, que chama Lorde da Morte. Eu gosto também muito desse Exu, por quê? Porque ele está cortando o trabalho, né, contrário à lei maior, daqueles espíritos que são o quê? Vampiros energéticos, né, obsidiadores. Por exemplo, a pessoa acabou de falecer, então vai fazer o seu enterro lá, tem o velório, né, tudo mais. Você que é espiritualista, você consegue compreender nessa visão. Então está lá o corpo da pessoa, ela já partiu, né, o espírito já partiu. Porém fica aquela energia retida no corpo, que é o ectoplasma, né, que é a sobra daquela energia densa que você estava encarnado. Então ficou lá no corpo físico. Se não é feito um trabalho de limpeza por essas falanges, né, justamente pelo nosso querido Exu Lorde da Morte, a falange de Lorde da Morte, para limpar esse ectoplasma então preso ao corpo físico da pessoa que acabou de desencarnar, os vampiros energéticos, os obsessores, eles vão lá se alimentar daquela energia que é densa e dar mais mobilidade energética para eles o quê? Praticarem aquilo que eles vêm praticando, que é tudo contrário à lei maior. Então, o Omolu ele trabalha nos cemitérios o quê? Transmutando essa energia. Ele limpa essa energia que é densa e devolve para a terra, devolve para a energia teúrgica, porque essa energia é daqui. O seu corpo é emprestado. Você estava lá em Aruanda quando você desceu de novo para fazer a sua nova missão, a sua sansara, aqui, o seu ciclo reencarnatório. Então você voltou, mas você está num corpo emprestado. O corpo não é seu. O seu espírito que é eterno, o seu espírito que é seu, porque você faz parte da centelha divina de Olorum. Então, eu gosto de falar de Omolu porque ele transmuta essas energias mais baixas,
justamente para promover esse equilíbrio energético aqui no planeta. E ele não vai trabalhar só em cemitérios, não. Ele vai trabalhar em necrotérios, vai trabalhar em clínicas de aborto, vai trabalhar em muitos locais, aí matadores de animais também, né, que eu tenho que falar, então, infelizmente, né, aquele frigorífico, né, que mata um monte de animais todo dia, então tem que ter as falanges espirituais do nosso querido orixá Omolu, transmutando essa energia de morte, sim, e devolvendo para a Terra essa energia forte e fazendo essa transmutação tão necessária para ver geração novamente e Iemanjá. Por isso são as duas polaridades energéticas desses orixás. Então Iemanjá e Omolu trabalhando juntos. Como foi explicado de Oxalá e Logunã, que eu gosto de falar também bastante. Oxum e Oxumaré, que eu não coloquei, enfim, né? Se eu fui escrevendo, né, o primeiro orixá da polaridade que a gente mais conhece, lógico, a gente conhece todos, né? Mas eu fui falando aqueles que encabeçam energeticamente, né, o trabalho ativo, né, e não o trabalho passivo, como é o caso de Iemanjá, que trabalha a geração, e depois o Omolu tem que trabalhar justamente o quê? O transmutar de toda essa energia. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal Luzes da Nova Era, deixa o seu like para que mais conteúdos como esse sejam feitos. E não vamos perder a fé, meus irmãos. Sempre a fé no nosso querido Olorum, nosso querido Zambi, em todos os nossos orixás. Que as luzes da Nova Era fiquem com você. O meu muito obrigado.